Fala pessoal, beleza? Vou fazer esse vídeo curtinho aqui só para terminar a aula da segunda-feira, né, que nós fomos interrompidos com aquela questão toda de alunos de fora entrando na sala. Então, só para a gente terminar, a gente estava falando sobre problemas ambientais, né? Então, eu estava falando sobre chuva ácida. Então, só para dar uma relembrada aqui, a chuva naturalmente ela é ácida, porque naturalmente em suspensão na atmosfera nós temos o carbono, né? Então o contato desse carbono com a água, você vai ter a chuva que é ácida naturalmente. Mas só que o que aconteceu? Com a presença do homem do planeta, né, com toda essa poluição gerada aí por indústrias, por automóveis, essa acidificação, vamos dizer assim, aumentou com a presença de outros dióxidos, como dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre, né, que estão presentes aí nesses gases poluentes, isso intensificando mais ainda a acidez das chuvas. E qual é o grave problema disso? Né? Você tem problema de desfolhamento, você tem problemas de destruição, por exemplo, de monumentos, né, de prédios, de estátuas, que nem eu vou compartilhar para vocês aqui. Vou botar aqui uma imagem, né, vamos colocar aqui, eu vou escrever simplesmente, já está até aqui, que eu tinha procurado antes. Então, olhem essa imagem aqui, aqui uma série de imagens que mostra o efeito, né, da chuva ácida, como vocês podem ver aqui, vendo estátuas como estátuas de Aleijadinho, como é que elas vão sendo destruídas, né, mais de perto, o que acontece, né, se tem efeito nenhum, as estátuas vão perdendo suas feições com o passar do tempo. Tudo isso aqui é fruto desse efeito, né, da acidez sobre o ambiente, né. Você tem florestas que são desfolhadas também, principalmente em regiões onde tem uma grande industrialização. Outros problemas, né, que acontecem em áreas urbanas, né, que nós já vimos lá no ensino médio, isso aqui, a famosa ilha de calor, né. Não esqueçam que nas áreas urbanas, quanto maior a quantidade de prédios, de edifícios, de ruas asfaltadas, você tem essa reflexão do calor, né, que recebe durante o dia. Então você tem pavimentação, né, o asfaltamento, o aumento da quantidade de prédios, ou seja, a verticalização da cidade. Você tem maior atividade industrial, como o texto mesmo está sendo bem explicado aí. Quanto maior o nível de construções, você vai ter menor quantidade de vegetação. Então a gente acaba provocando isso aqui, nas regiões afastadas do grande centro, uma temperatura mais baixa, e nas regiões centrais uma temperatura mais alta. O que acontece? Você tem esse vapor das grandes cidades. Então é muito comum chover torrencialmente nas cidades, porque você tem um vapor imenso com uma alta evaporação, e aí você tem aquelas chamadas chuvas convectivas, né, aqueles temporais que às vezes acometem as grandes cidades, principalmente em função desse fenômeno que é a ilha de calor. Qual seria a possibilidade, né, para você diminuir esse efeito? Olha que bacana isso aqui, em Salvador nós temos aqui um ponto de ônibus, né, que nós temos aqui um teto ecológico, né, foi colocado aqui um jardinzinho. Isso ajuda, né, a melhorar. Existem regiões onde você tem esses jardins em prédios. Vamos ver se a gente consegue achar uma imagem dessa, se eu não me engano, em São Paulo. Jardim suspenso, alguma coisa assim. São Paulo, vamos ver se aparece algo próximo a isso. Olha aqui, logo de cara aqui que a gente vê, vendo? Temos aqui um jardim na lateral, né, na fachada desse prédio. Olha aqui, vamos aumentar um bocadinho aqui. Aumentar? Esse aqui. Tá vendo? Olha só essa rua. Isso tudo aqui é para aumentar, né, diminuir esse efeito, né, do aquecimento dos grandes centros, né. Olha que bonito isso aqui. No alto de um prédio você tem um jardim, você tem um parque. E não é o único prédio, né. Olha essa aqui também.
E isso são incentivos, né? Tá vendo? Provavelmente deve ser aquela mesma rua de São Paulo, só que vista de um outro ponto, né? De um outro ponto aí, ó. Então é muito fácil fazer, ó. Olha aqui, ó. É colocado, né, fachadas, telas com terra, com mato, e essas fachadas ficam aqui, ó, do lado, tá vendo? Elas vão crescendo, ó. E aí você tem uma rua, né? É legal que fica, olha na frente desse prédio aqui, como é que tá bonito, ó. Então isso aqui são possíveis soluções, né? Olha aqui, tem uma outra foto aqui, é essa aqui, ó. No alto de um prédio, isso aqui não é na rua, é em alto de prédio. E aí os funcionários, por exemplo, podem ficar aqui, ó. São chamados jardins suspensos. E isso ajuda bastante a você melhorar, né, o clima das cidades. Olha que bonito ficou isso aqui, ó. Cada sacada, e aí quando você olha assim numa certa perspectiva, parece que toda a fachada é verde, né? Olha o alto desse prédio aqui, ó. Você tem noção que isso aqui, ó, pleno Centro Cultural de São Paulo. Você vê que isso aqui não é uma rua. A rua, olha a altura dessas árvores. Essas árvores aqui sim, elas estão na rua. Mas isso aqui é do alto do prédio do Centro Cultural, né? Então, voltando aqui ao material, é um exemplo de como que o poder público pode ajudar a melhorar esse problema da ilha de calor. Inversão térmica, né? O próprio nome está dizendo, existe um momento que é natural e o outro que é uma inversão do que acontece. Então, naturalmente, né, o ar sobre a cidade, o ar quente, ele mais leve, ele sobe e leva consigo os poluentes da cidade, vamos dizer assim, limpando, né, a atmosfera urbana. Mas o que acontece nas épocas de frio? Nas épocas de frio, essa massa de ar frio que chega na cidade, por ser frio, ele é pesado, é um ar pesado, né? Então nessas épocas o sol demora mais tempo para surgir no horizonte, na época de inverno. Então o ar continua frio sobre a superfície. Ele pesado, né, e a cidade continuando a funcionar, as indústrias, o que acontece? Essa massa de ar frio não se dissipa com facilidade, porque ela não foi aquecida. Então ela permanece por baixo, né, já que ela entrou por baixo de uma massa de ar quente. Então ela ficaria aprisionada. E se você tem, né, uma grande cidade como, por exemplo, São Paulo, a própria imagem está mostrando, né, a gente vê essa nuvem aqui, ó, isso aqui são as primeiras horas. Isso aqui é a nuvem de poluente, né? O que vai acontecer? Nas primeiras horas do dia, esse ar frio dificulta essa dispersão. Agora, quando chega lá para as 9h30, 10 horas da manhã, né, o ar começa a se aquecer, então naturalmente o ar fica mais leve e dissipa. Então, ao passar do dia, há uma melhora por causa do aquecimento desse ar. Então aqui, ó, tá o que é dia natural, sem inversão, tá vendo? O ar quente sobe carregando os poluentes. Numa inversão térmica, em épocas frias, o ar frio pesado ele tende a ficar aqui, ó, aprisionado. E aí vai acontecer com o passar, né, das horas, o aquecimento aí resolve, aí funciona. Então, não cai em pegadinhas dizendo que o fenômeno da inversão térmica dura dias. Não dura dias, dura horas, tá? Com o passar das horas, quando chega aí por volta de 10 horas da manhã, o problema já foi resolvido. Então o que acontece nas primeiras horas? Né? Muita gente aí que tem problema respiratório, como asma, rinite, bronquite, outras ites da vida, acabam sofrendo muito nessa parte da manhã numa cidade poluída como São Paulo. Tá? Então acabam indo parar no ponto de saúde, lá no posto de saúde, para fazer nebulização. Beleza? Era só isso que faltou te explicar na segunda-feira. Fica com Deus, bom final de semana para vocês.